de volta com o Jornal da Correio, às 7h27, para conversar sobre comunicação, para líderes, ajudar você, empreendedor, a se comunicar melhor. A gente tem aqui o Wendel Rodrigues ao vivo no nosso estúdio. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite para você. Boa noite. Hoje para falar de um tema assim, que é um terror. Um terror grande. Que é o... Como é que é? Como é? O branco! O branco, gente. O esquecimento das palavras na hora de você explicar alguma coisa, na hora de você apresentar algum projeto, um trabalho, fazer uma apresentação, enfim. Já aconteceu contigo? Muitas vezes com você. Muitas. E é uma sensação de pânico quase. Horrível. Mas aí depois a gente vai se habituando, descobrindo alguns caminhos para evitar. E são esses caminhos que você hoje vai trazer pra gente, não é verdade? Sim. O maior prazer, linda. O maior prazer. A grande questão é que tem solução, dá para resolver. Eu vou dar aqui algumas orientações para que as pessoas nunca mais esqueçam. Tem um branco. Antes, se você me permitir, Sim. Eu sempre gosto de histórias. Eu preciso contar uma história maravilhosa que aconteceu comigo, que foi o maior branco da minha vida, linda. Ai, meu Deus. Maior. Eu tinha 15 anos, portanto, há pouco tempo, 10 anos atrás, mais ou menos. Sim. Era finalzinho de maio, pertinho do São João. Eu adorava a quadrilha junina e dançava em uma. Um belo dia, uma equipe de TV, lá no Recife, foi gravar o nosso ensaio para fazer uma reportagem. Imagina a festa, a alegria da galera. Tinha uns 100 meninos e meninas, todo mundo querendo aparecer na TV. A equipe foi, gravou, e a repórter chamou algumas pessoas para fazer uma entrevista. E ela me convidou. Eu fiquei super feliz, você imagine, mas bastou fazer uma pergunta, que na hora que ela posicionou o microfone para mim, as palavras fugiram da minha cabeça. Eu esqueci completamente o que pensei em dizer e comecei a falar um monte de coisa que não tinha conexão nenhuma. A entrevista durou 30 segundos, foi um horror, mas eu fiquei ainda mais indignado, porque no instante que acabou, eu lembrei de tudo que eu deveria ter dito. Já aconteceu com você aí de casa? Eu fiquei arrasado. Eu ainda dei à noite uma olhadinha no jornal para ver se passaria, mas claro que não passou a minha entrevista. Eu jamais esqueci desse episódio. E aí depois, conforme a gente partilhou aqui, Linda e eu, começaram a acontecer outras situações que eu também esqueci, na frente de um chefe, numa reunião, na hora de uma apresentação importante. E eu jamais conseguia dizer nesses esquecimentos o que precisava ser dito. Mas, o tempo passou e o jogo virou. Eu comecei a usar algumas técnicas que me ajudaram exatamente a reduzir o branco e até eliminar. Então são essas técnicas que eu vou partilhar com você exatamente a partir de agora. Já vou pedir para a consolidação falar a primeira. A primeira? A primeira. Qual seria? Será que eu vou me identificar com alguma, hein? Vai, manda ver. A primeira. Na hora de explicar alguma coisa, falar sobre um assunto para uma ou mais pessoas, se a ocasião for importante, você deve roteirizar o que você vai dizer. Aí você pensa, Wendel, você não me conhece. Eu não preciso de roteiro porque a minha memória é maravilhosa. Deixa eu te dizer uma coisa. Não confie na sua memória, por mais extraordinária que ela seja. Sou jornalista há 20 anos, professor há 10, e antes de qualquer exposição, inclusive a coluna de hoje, eu sempre roteirizo o que eu vou dizer. Eu escrevo os principais pontos que precisam ser ditos. Faço isso no papel, no celular, no iPad, enfim. Se na hora de falar eu eventualmente esquecer, é só dar uma olhadinha no papel, no computador, no celular. Entende a diferença? Essa é a primeira técnica para você evitar o branco, o esquecimento na hora de falar. Mas... Temos uma segunda. Temos uma segunda, linda. Que seria? Que seria? Prepare o que você vai dizer com paciência e antecedência. E eu preciso repetir. Antecedência. Você precisa planejar o que você vai falar e como vai falar. Eu gosto de planejar até as possíveis reações das pessoas quando me ouvirem. Quando a gente prepara com antecedência o que será explicado ou dito, é possível rever, relembrar, percebe? Por isso, não tenha pressa, seja paciente. E o próximo passo? O próximo passo, extremamente importante, o terceiro. Evite decorar, evite decoreba. O que mais é valorizado na comunicação, e aqui a gente tem uma baita de uma comunicadora, o que é mais valorizado na comunicação é a autenticidade, a naturalidade.
Se você decora e esquece uma palavrinha, em uma frase, a tensão aumenta e você vai esquecer de tudo que planejou dizer. Não decore. Entenda o que você vai falar e transmita. Dessa forma, a sua comunicação será muito mais natural e vai reduzir e muito as chances de você ter um branco. E tem, como sempre, Linda, o recadinho final. O recadinho, a cereja do bolo. A cereja do bolo, é Manda extremamente importante. Eu sei que o medo do julgamento dos outros provoca muitas vezes um branco em você. Você imagina, se eu falar isso, o que vão dizer de mim? Aliás, só em pensar na crítica, você já desorganiza as ideias e gera muito esquecimento. Eu sei. Mas eu preciso te lembrar de uma coisa muito importante. As pessoas vão criticar você de todo jeito. Se falar ou silenciar. Então, cá pra nós, é muito melhor que elas comentem quando você falar alguma coisa. Boa noite pra você. Muito bem. E boa noite pra você. Eu tava me lembrando aqui de um das vezes que eu esqueci que me deu esse branco. Acho que eu tava apresentando algum evento. Menino, me deu um desespero. E eu estava comentando aqui nos bastidores com os meninos que, assim, esquecer o que eu vou falar aqui no jornal é uma coisa. Porque quem está olhando para mim, os meninos, que eu já tenho intimidade, e as câmeras, né? Sim. Então, a gente tem aqui 3, 4 pessoas. Em eventos que você apresenta para, sei lá, 50, 100 pessoas, fica todo mundo gente olhando o seu semblante, olhando os seus gestos, olhando e esperando o que você vai fazer. E aí você esquece. E aí, como é que você faz, Linda, nesses casos? Olha, hoje em dia, o hábito, né, de enfrentar esses medos acaba que eu já tiro de letra. E uma coisa, a gente sempre fala assim, para escrever bem, você precisa ler bem. Sim. Quanto mais você ler, mais você escreve. E eu vou além. Quanto mais você lê, você também fala bem. Sim. Você cria repertório, como a gente chama, para você poder se sair, né, dessas situações. Improvisar. E eu improviso não desorganizado, um improviso bem, que você cai, mas que você segura a peteca e segue o baile, entendeu? Como é bom a gente conversar com uma pessoa com repertório, né, Linda? Pois é, a gente sai de umas ciladazinhas que às vezes a mente da gente dá um branco e aí acontece com todo mundo, inclusive com a gente que trabalha com comunicação. Imagina quem está começando agora a usar a comunicação para o seu negócio. É super normal. Sem dúvida. Mas aí com as dicas do Wendel, dá pra Adorei gente esse exemplo. enfrentar esses Adorei. problemas. Obrigada, Sim. viu? Obrigado você, tá? Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até.